Oi, tudo bem? Bem-vindo ao sexto vídeo da série JavaScript para iniciantes. Hoje vamos falar sobre repetições. Mas antes, já peço sua inscrição aqui no canal, clicando no botão vermelho inscreva-se aqui embaixo para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, vamos aqui para o conteúdo. Bom, mas o que seriam essas repetições, né? Estruturas, né, de repetições no JavaScript. São, são rotinas, né? Coloquei aqui, ó, que são repetitivas, né? Então, sempre quando a gente tem algum código, alguma rotina, né, que é repetitiva, a gente usa o for e while, tá? Essas são duas formas, né, de a gente trabalhar com rotinas repetitivas, tá? Tem outros comandos também que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? Mas então aqui a gente usa for e while, né? For é para, while é quando, né? Para trabalhar com estruturas repetidas, né? Então aqui, por exemplo, né? O que seria uma rotina repetida? Imagina que você quer fazer, imprimir, né, no console de 0 a 9, né? Então, para imprimir no console, a gente usa o console.log, né? Então, a gente faria assim, né? Ó, console.log 0, 1, 2, até o 9, né? Então, observa, imagina se a gente fosse fazer do 0 ao 100, por exemplo. A gente ia ter que ter 101 linhas, né? Então, é bem trabalhoso e fica até meio inviável, né? A gente fazer dessa forma. Uma forma de contornar isso, né, uma solução é usar aqui o for, né? Então, como é que funciona o for? O for, aqui ele tem essa palavra aqui reservada, né? A gente começa o comando digitando for, aqui a gente coloca entre entre parênteses, faltou aqui a palavra, parênteses, né? Aqui ó, as condições, né, do for, né? Então aqui ó, na primeira parte aqui do for, né, que é select i igual a zero, repara que tem um ponto e vírgula aqui, né? Então, cada parte dessa do for aqui, ó, a gente tem três partes, ó. Essa primeira, é ponto e vírgula, essa segunda, aí ponto e vírgula, essa terceira. Cada parte dessa, né, a gente tem um significado aqui por fora. Nessa primeira parte, a gente a parte a gente chama de inicialização, né? Então, a gente está inicializando aqui, ó, a variável i igual a zero, né? Essa segunda parte aqui, ó, aqui, na verdade, aqui está errado. Essa segunda parte aqui, ó, é a condição, ou seja, enquanto i for menor que 10, ele executa esse código aqui. E essa parte aqui, essa última parte, é o incremento, né? É o que ele vai fazer depois. Então, vamos fazer aqui na prática. Deixa eu copiar aqui para vai ficar mais claro. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Ó, eu vou colar aqui a parte, a gente fazendo 1 a 1, então aqui ele imprimiu, né, ó, de 0 a 9, tá bom? Agora aqui, vamos pegar aqui, ó, esse mesmo, vamos pegar esse for aqui e vamos executar. Ó, vou executar. Ó, observa que ele teve a mesma saída, tá bom? Então aqui o que ele fez, ó, vendo no detalhe. Então aqui ele inicializou i igual a zero. Essa parte aqui ele faz uma única vez, tá? Então ele inicializou aqui, ó, i igual a zero.
Inicializou, só vai fazer isso uma vez. Uma vez que ele inicializou, ele vem para essa condição e verifica, ó, o i é menor que 10, ou seja, o zero, né? Que começou com zero. O zero é menor que 10? É. Então, ele vem para cá, ó, para dentro aqui do Chaves, e executa todo o código que tiver no Chaves. Se tivesse 10 linhas aqui, ó, de código, ele executaria até a 10ª linha, e no final, ele vem para cá, ó, que é para o incremento. Aí ele incrementa, faz i mais mais, ou seja, o i era 0, agora ele ficou 1, né? Porque esse i mais mais, lembra, nada mais é que i igual a i mais 1. Ou seja, se o i é 0, se o i aqui é 0, então 0 mais 1 é 1. Aí ele atribui aqui para esse i aqui. Então o i passa a valer 1 agora, tá? Então vamos lá, recapitulando. Então ele aqui inicializa uma única vez, tá? I igual a 0. Depois ele faz 0 é menor que 10? É. Aí ele vem para cá, ó. Ele executa todo o código que tiver aqui dentro do for, no caso é só o console.log. Então ele imprime aqui o 0, que é o que ele imprimiu aqui. Depois que ele deu o log aqui, ele vem aqui e faz esse incremento, executa o que tiver aqui, ó, que é o i mais mais. Então, o i agora vale 1. Depois o que ele faz? Ele volta para cá, ó, para a condição, tá? Então, aí ele faz 1 é menor que 10? É. Então, ele vem para cá, imprime, faz o console.log do 1. Ele colocou 1 aqui. Depois ele volta para cá novamente, no incremento, e faz 1, estava 1, ele incrementa para 2. Aí ele volta para cá de novo. 2 é menor que 10? É. Então aí aqui vai lá e imprime o 2. Até o momento que essa condição não é satisfeita e ele sai do for. Ela não vai ser satisfeita justamente quando o i for igual a 10. Ó. Porque se o i for igual a 9, aí ele vai indo, vai incrementando. Aí vamos supor aqui que o i é igual a 9. 9 é menor que 10? É. Então ele vem para cá, imprime o 9 que ele imprimiu aqui. Aí depois no final ele vai incrementar. Então o i que era 9 vai virar 10. Aí ele volta aqui para a condição, ó. 10 é menor que 10? Não. Então o que ele faz? Ele simplesmente sai do for e continua a execução do script. Tá? Então ele sai do for. Tanto é que ele parou aqui, ó, no 9 ele saiu do for. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro aí para você, tá? Bom, então para você fazer os testes, você pode colocar aqui, ó, vou executar aqui de novo, o i, por exemplo, igual a 2, por exemplo, tá? Para ficar mais simples para você, ó. Aí você vai imprimir o 0 e 1, tá? Mas é importante você saber exatamente o que está acontecendo aqui, tá bom? A função de cada estrutura aqui dessa, né? Da inicialização, da condição que ele vai verificando, né? E do incremento aqui, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui. Bom, aqui eu dei exemplo de console.log, imprimindo números sequenciais, né? Aqui, só que aqui embaixo eu dei um exemplo mais real, tá bom? Então, aqui eu coloquei, ó, por exemplo, se a gente não tiver o for, qual que é o exemplo aqui, né? A gente tem uma lista de contatos, lembra? Aqui a gente está criando uma array, né? A gente já viu nessa série aqui sobre array, né? Então, como é que a gente cria? A gente cria com esse colchetes aqui, ó, abre colchetes e fecha colchetes. Dentro do array aqui, ó, a gente tem esse primeiro item, que é um objeto, né? Objeto por quê? Porque ele começa com chaves aqui, ó, e termina com chaves, tá? E dentro dele a gente tem propriedades, que no caso aqui é nome e e-mail, e valores, tá?
que no caso aqui é Maria, e aqui o e-mail da Maria, tá bom? Então a gente criou aqui um array, né? E aqui embaixo a gente está imprimindo uma mensagem, tá? Por exemplo, como se fosse, a ideia aqui é como se fosse um envio de e-mail, tá bom? Então a gente está enviando e-mails aqui para uma lista de contatos, tá bom? Então aqui, ó, a gente está enviando e-mail para o contato 0 aqui, ó. Então 0, uma mensagem, né? 0, contato 0. Quem é o contato 0? O 0 é o primeiro elemento aqui, ó, do vetor, né? Do array. Então o 0 é esse daqui, ó. Lembra que os índices, né, que a gente chama, que no caso aqui é o que está aqui dentro, né? Ele sempre começa com 0 aqui, tá bom? Então o primeiro item aqui, ó, do array é o 0. O segundo vai ser o 1 e o terceiro vai ser o 2, tá bom? Então aqui ele pegou o e-mail aqui do primeiro, né, item, e o nome do primeiro item, e colocou essa mensagem aqui, ó, no console.log, né? Olá, colocou e-mail, olá, o nome da pessoa, comunicamos que não abriremos amanhã 7/9 devido ao feriado do Dia da Independência. Ele fez isso aqui para... Aí aqui tem esse código para todos os contatos, no caso são 3, né? São esses 3 aqui, ó, esse e esse aqui. Tá, uma para Maria, um para Fernando, uma para Luana. Tá, eu coloquei aqui um if, por quê? Porque imagina que a gente não sabe quantos elementos tem, né, nesse array. Aqui no caso, tem 3 objetos, né? Mas eu poderia acontecer de ter, por exemplo, só 2, né? Se tivesse, ou só um, vamos supor aqui, ó, só um, né? Se tivesse só um, aqui ele ia pegar o contato 0, o e-mail, então, ok, né? Deu certo, porque o contato 0 existe, é esse aqui, ó. Agora, aqui, ó, se não tivesse aqui esse if, ou seja, se fosse assim, ó, vamos tirar o if aqui, ó. Se a gente fizesse direto assim, né? Sem o if, né? Nesse segundo console log aqui, ó, ia dar problema. Por quê? Porque o contato zoom, que seria um segundo elemento, né, desse array, ele não existe, tá bom? Então, por isso que a gente colocou um if aqui antes, tá? Então, vamos voltar. A gente vai ver aqui o exemplo na prática até. Deixa eu dar dando Ctrl Z aqui. Bom, vamos executar aqui esse código. Deixa eu dar um F5 aqui para limpar a tela, o console, que eu vou dar um Enter. Deixa eu... Aqui ele imprimiu só a Maria, porque aqui eu esqueci de desfazer, né? Aqui só tem a Maria, tá bom? Deixa eu dar um Ctrl Z, legal. Agora vamos copiar de novo, Ctrl C. Aqui é sem usar for, tá? Então, aqui ele imprimiu certinho, ó, a mensagem para Maria, para Fernando e para Luana, tá bom? Eu vou dar um F5, aí eu vou dar a setinha para cima, tá? Então aqui eu vou tirar os ifs aqui, ó, só para você ver que esses ifs são necessários, tá? E a gente vai ver que usando o for, a gente nem do if vai precisar, tá bom? Então aqui eu vou colocar, deixar só um só a Maria, tá? Aí aqui eu vou dar um Enter para executar. Olha o que aconteceu, ele imprimiu esse primeiro aqui que é o 0, né? Mas o segundo, o primeiro e o segundo ele não imprimiu aqui, ó. Ele deu um erro, ó. Então ele deu um erro logo no e-mail aqui, né, ó. Então aqui ele fala, não pude ler a propriedade de indefinido, né? No caso aqui foi o e-mail. Então ele não conseguiu, o que isso aqui significa, né? Ele não conseguiu ler a propriedade e-mail de undefined. Quem é o undefined? É o contato zoom, porque ele não existe, né? Então ele dá undefined, ó. Se a gente vir aqui, ó, contatos, se eu colocar 1,
Olha só aqui, ó. Ele retornou undefined, tá vendo? Diferente do contato zero, né? Que ele existe lá, ó. Tá bom? Bom, deixa eu dar um F5. Agora vamos utilizar. E observe que aqui é o que eu chamei aqui de rotina, né? Repetitiva, né? Aqui, né? Rotinas repetitivas. Por que repetitiva? Porque ele está sempre fazendo essa mesma coisa aqui, ó. Dando um console log para cada um dos elementos aqui, para cada um dos itens aqui do array, né? Então ele tá vendo? Tá bem, dá para ver que tá repetido o código aqui, né? Então quando você vê um código assim que tá repetido, você já tem que ter essa expertise, né? Ter essa, né, a chavinha, né? Você perceber isso e perceber que dá para usar uma estrutura melhor, né? Que é o for, tá bom? Então aqui, ó, usando o for, ó, deixa eu só copiar aqui esse array, dar um Ctrl C, vamos voltar aqui, deixa eu dar um F5, eu posso fazer, ó, colei aqui, agora, ó, vou copiar esse for aqui. Então, ó, o que o for tá fazendo? A gente chama de iterar, tá? Ele está iterando, né, em cada elemento aqui do array, né? Então aqui ele começa fazendo isso i igual a zero. Então aqui a condição, ó, no caso aqui o i tá zero, né? Ele faz assim, ó, zero é menor que isso aqui, ou seja, zero é menor que o tamanho do contato, ou seja, do número de itens aqui do contato, que no caso é 3, né? São 3 itens. Esse ponto length aqui, ele é uma propriedade aqui, tá bom? Desse objeto contatos, né? Desse array. Então aqui ele vai retornar 3, tá bom? Porque tem 3 elementos aqui. Então ele faz 0 é menor. Inicializou com 0, né? O i. Então o i aqui é 0. Então 0 é menor que 3? É. Então ele executa aqui esse código, né? Com o i aqui é 0. Né? Então ele vai pegar aqui o Maria. Depois ele incrementa aqui, ó. Né? Agora o i de 0 foi para 1. Incrementou aqui. Aí ele pergunta, 1 é menor que 3? É. Então, executa aqui com i igual a 1. Então, contatos 1, pegando esse segundo. Depois ele incrementa aqui para 2. 2 é menor que 3? É. Então, ele executa aqui esse código aqui com i igual a 3, né? Pegando aqui o Luana, aí ele executou aqui, ele volta para cá, para o incremento. Então era 2, agora o i igual a 2, agora o i igual a 3. Ele vai perguntar, 3 é menor que 3? Não. Então ele sai do for. Tá bom? Deixa eu dar um enter, ó. Então aqui deu o mesmo resultado. E observa que aqui a gente não precisou usar mais if, né? Porque aqui a gente já sabe o tamanho do array aqui, né? Que é 3, ó, tá bom? Então ele vai iterar sempre no tamanho do array, né? Então ele vai sempre chegar, vai começar do zero aqui até o tamanho do array, tá bom? Bom, bacana. Então, da mesma forma aqui que a gente tenha o for, né? Essa estrutura de repetição, a gente tem o while também, né? O while é enquanto, tá? Então, até coloquei um exemplo aqui, ó. Dá um Ctrl C. Não sei se a tela aqui, o tamanho da tela tá bom. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vamos voltar aqui para o console. Então, aqui o que o while faz, né? Então, ele funciona bem parecido com o for, tá? Só que ele não tem aquelas
aquela estrutura aqui, né? Essas três separado por ponto e vírgula. Ela não tem, o while não tem a inicialização, a condição aqui, né? A condição e e aqui o incremento, né? O while não tem, é só essa parte aqui, ó, entre parênteses, tá? Então aqui é só uma condição. A condição aqui, no caso, ele inicializou aqui o i igual a zero. Aí tá perguntando, 0 é menor que 3? É. Então ele executa o que tiver aqui dentro do bloco, tá? Que seriam essas duas linhas. Então ele imprime aqui, ó, console log 0, depois incrementa o i. Então aqui o i++, o i agora vai valer 1. Então ele volta para cá, aí 1 é menor que 3? É. Imprime aqui o console log 1, né? Aí depois ele pega o 1 incrementa mais 1, ou seja, o 1 vira 2. 2 é menor que 3? É. Então, novamente, imprime o console log 2, aqui, né? Aí ele vem para cá, ó, o i mais, ou seja, era 2, agora virou 3. Aí ele volta para cá de cima, volta aqui para cima. O 3 é menor que 3? Não. Então ele sai do while, assim como o for, tá bom? Então se eu der um enter, ó, então aqui ele imprimiu de 0 a 2, tá bom? Bom, bacana. Então, ó, um detalhe aqui, tá? É que no while, essa condição é obrigatório ter essa condição aqui, tá bom? No for, a gente poderia fazer esse mesmo while usando o for, tá? Ó, por quê? Ó, deixa eu escrever aqui, ó. Ó, o for, então aqui a gente tem aqui a inicialização, né? Que é esse primeiro aqui, essa primeira estrutura aqui, né? Que é a condição. Aqui são opcionais, tá? Essas estruturas aqui. Então aqui eu poderia fazer assim, ó. A condição eu poderia, ó, colocar da mesma forma ali, ó, que o while, ó, i igual a 0. Aqui a condição eu poderia colocar assim, ó, i menor que 3, tá? Da mesma forma que tá ali em cima no while. E o incremento, aqui eu poderia deixar vazio. E aqui, ó, eu colocar exatamente, vou dar até o Ctrl C, Ctrl V, exatamente da forma que tá lá no while, tá bom? Então, se aqui eu der um Enter, ó, observa que aqui ele teve a mesma saída aqui do while, tá bom? Então, por fora, esses parâmetros aqui são opcionais, tá bom? Eu acho que esse daqui, vamos ver, essa condição, eu acho que ela é obrigatória. Deixa eu dar um Enter. Ah, não. Deixa eu dar um... Ixi, deixa eu até fechar aqui. Deixa eu fechar. Acho que até travou aqui, ó. Isso foi até bom acontecer, porque o que acontece? Tem que tomar cuidado para não para a gente não ter um loop infinito aqui. O que seria um loop infinito? Seria um for que teria essa condição aqui, ó, sempre true, sempre verdadeira. Ou seja, ele nunca sairia desse for, ele fica iterando infinitamente aqui, que foi o que aconteceu agora, né? Isso pode até travar o computador, tá? Então é sempre bom prestar atenção nessa condição para que ela não fique infinita,
né? Então aqui ó, o for, essa condição aqui, ela é opcional também. A gente poderia executar o for assim, ó, tá? Só que se a gente executar assim, como não tem condição, né? É como se sempre fosse verdadeira essa condição. Então ele não vai sair desse for, vai ficar iterando aqui infinitamente, tá? Uma, uma palavra reservada aqui que tem no JavaScript, né? Que a gente pode utilizar é o break. Eu nem ia falar do break, mas já que eu entrei nessa questão aqui do loop, né? Então imagina que a gente executou assim, né, de forma infinita, né? E a gente quer parar, né? Como é que a gente pode parar? A gente pode usar o break. O break, quando o for aqui ele vem, executa aqui essa primeira linha, depois a segunda, encontra o break ele sai do for, ele sai do for, tá bom? Então a gente poderia, ó, tanto é que se eu executar agora, ó, ele só executou o console log 0, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, assim agora, ó, if, ó, i igual a 10, por exemplo, aí dá o break, né? Ou seja, ele vai incrementando o i até chegar no 10. Aí, quando chegar no 10, ele vai perguntar, ó, i é igual a 10? É, então ele vai cair aqui no break. Então, se eu der um enter, ó que legal. Então, ele chegou de 0 a 9. No 10, ele caiu nessa condição aqui, ó, do if. E deu break, tá bom? Da mesma forma, o while... Deixa eu dar um F5 aqui pra... Tá? Deixa eu ver o while... Cadê o while? Aqui o while. Da mesma forma, o while, aqui a gente poderia cair no loop infinito, né? Aqui a gente poderia até colocar true direto, tá bom? True, ou a gente poderia fazer uma condição que sempre é verdadeira, né? Ó, 1 menor que 2, por exemplo, tá bom? Então aqui cairia no loop infinito mesmo. Só que aqui vamos colocar um if, só para não dar o loop infinito. Vamos fazer assim. Let i igual a 0. Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, i igual a 10. Se i igual a 10, vamos dar um break, tá bom? Então vou dar um enter. Então da mesma forma, ó, tá? Quando o i chegou foi 9, aí aqui ele executou. Aí quando voltou, quando o i foi 9, isso, quando o i aqui ele imprime o console.log 9, que é esse cara aqui, né? Que foi o último console log, né? Console log 9, ele imprimiu, aí ele deu i mais mais, ou seja, o 9 virou 10. Aí ele tá verificando aqui, ó. O i que é 10 é igual a 10? É. Então ele deu break aqui e saiu do while, tá bom? Então é importante ter cuidado dessa condição aqui para não cair num loop infinito, ele ficar infinitamente ali executando, tá que nem um doido ali e trava o programa e até o computador mesmo. Às vezes tem que reiniciar o computador apertando no botão aqui do computador, tá? Para desligar. Bom, deixa eu dar um F5 aqui. Bom, e por último aqui, vamos ver uma variação do while, que é o do while. Lembra do if-else, né? Então o else, ele trabalhava meio que em conjunto, né? Com o if, né? O else sozinho, ele não tem como você fazer um else sozinho ali, né? Então a gente viu lá no exemplo das aulas, dos vídeos anteriores, né, dessa série, que o else aqui, ó, ele sempre age em conjunto com o if, né? Se colocar aqui, ó, 1 igual a 1, console.log. Colocar aqui, ó,
1 igual a 1. Não é só um exemplo, tá? Se não, vamos colocar aqui, ó, 1 diferente de 2. Vou colocar aqui, ó, 1 igual, igual a 1, né? Vamos, aqui, ó, a gente, na verdade, são dois iguais, né? Porque aqui é uma comparação que a gente está fazendo. Se eu der um Enter, então 1 igual a 1, se 1 igual a 1, cai aqui. Se não, cai aqui. Para a gente cair no se não, vamos colocar 1, essa condição. 1 é igual a 2? Não é. Então, ele está fazendo assim, ó, se 1 igual a 2, cai aqui, que não é o caso. Então, aqui deu falso. Então, 1 igual a 2? Não. Então, cai aqui, no C não. Então, 1 é diferente de 2. Se eu der um Enter, ó, 1 é diferente de 2. Então, o else, a gente não executa o else isoladamente, né? Ele está sempre associado com o if, né? Então, aqui não tem como executar ele. Ele não funciona sozinho. Da mesma forma, aqui a gente tem o do while, tá? O do, ele sempre funciona aqui em conjunto com o while, tá bom? Então, aqui a ideia é a seguinte. A gente inicializa aqui a variável i igual a 0, né? E o do quer dizer assim, ó, faça, né? Em inglês, né? Execute. Execute esse código enquanto, aí while, essa condição for verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele volta aqui pro do e executa novamente esse código. Aí verifica se a condição é verdadeira. Se for, ele volta, executa, até que essa condição seja falsa e ele saia aqui do while, tá bom? Então aqui, ó, se eu der um Enter, ele vai imprimir 0, 1, 2. Então aqui, o que ele fez, né? Então o i é igual a 0, aí ele entrou aqui no do console.log do 0, colocou aqui, ó, na tela, no console. Aí o 0 agora virou 1 aqui nesse mais. Aí ele pergunta, 1 menor que 3? Então ele volta aqui para o do, executa o console log de 1 agora. Então ele colocou aqui 1 na tela. Aí aqui ele deu o i++, então 1 virou 2. 2, aí ele pergunta, 2 é menor que 3? Então ele volta aqui console.log 2, né? Ou seja, imprime aqui o 2 aqui embaixo no console. Aí o 2 agora vira 3 nesse mais. Aí ele pergunta, 3 é menor que 3? Não. Então ele sai do while, tá? Só por curiosidade, esse 2 aqui, ó, ele não foi o console.log que imprimiu, tá? Esse último 2 aqui. Tanto é que ele tá até meio diferente aqui, né? Você vê que tem esse símbolo aqui, ó, e nem não tem essa marcação aqui, né? Que essa marcação aqui, ó, inclusive esse 2.3 é a linha, né? Quer dizer que essa saída aqui, ó, esse 0, foi realizado na linha 3, que é justamente aqui, ó, a linha onde está o console.log, tá? E aqui você vê que não tem nada, né, ó, nesse 2. Na verdade, esse 2 aqui, ó, é devido a esse i++, tá? É um comportamento aqui do próprio console, tá? Se a gente fizer assim, ó, por exemplo, let j igual a 0, né? Se a gente fizer j++, ó, ele colocou um 0 aqui. Só que a gente não deu o console.log, né? É um comportamento do console. Até se a gente digitar só J, ó, ele já imprime aqui, tá bom? Só para você não confundir, achar que aquele 2 lá foi o console.log, tá?
Bom, de estrutura aqui de repetição, era isso que eu queria mostrar para você, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários, é muito, assim, muito importante mesmo você dominar, tá bom? Essas estruturas de repetições, porque a gente vai usar muito, muito mesmo, né? For, while também, o for a gente usa mais, tá? Mas for, while, a gente vai usar muito para a gente iterar, né, sobre esses arrays, né? Ou seja, a gente percorrer esses arrays aqui, tá? Então, array, ó, array, objeto, né? Aqui, ó, esses objetos. E estrutura de repetição a gente usa muito, muito mesmo, tá? Em programação. Bom, então aqui para a gente ter um exemplo mais prático, eu até vou colocar aqui, né? Aplicando for no projeto Papel System. Tá? Então até vou deixar aqui, ó. Então agora a gente vai aplicar esses conceitos lá no projeto, tá bom? Então eu deixei aqui aberto, ó, o Visual Studio Code, tá? Então aqui, ó, a gente tem o vídeo 5, né? Que foi o vídeo anterior. Então aqui que tem o JavaScript aqui, né? Do vídeo anterior. Aqui, ó, eu vou copiar e vou criar aqui uma pasta aqui para o vídeo 6, que é esse daqui, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver onde que a gente pode utilizar. Vamos ver se tem algum ponto que a gente pode utilizar a estrutura de repetição aqui, né? Bom, a gente tem aqui o item de compra, né? Que é a nossa classe, representando o item. Aqui, aparentemente, não tem nada repetido, né? Que a gente possa iterar. Aqui tem um registro do item, desconto. Não tem nada repetido, né? O que a gente pode fazer, né? Aproveitando até o, o conteúdo do vídeo sobre array, né? Tipos de dados, né? Vamos usar um tipo de dado aqui, que é o array. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, lembra que no primeiro vídeo a gente tinha no projeto, né, ali os requisitos, né, o que deveria ter nesse projeto. E eu acho que acho que, se não me engano, o último item ali era referente a imprimir a nota fiscal, né? Aqui, na verdade, a gente está usando esse console.log, ele não é para nota fiscal exatamente, né? Ele é apenas para imprimir ali no console, né? Vamos supor ali que o console seja a tela, né? A tela ali do computador que está ali no caixa, né? Que tem um funcionário ali no caixa, né? Com o computador. Então o console.log seria isso daqui, né? Conforme ele vai registrando, vai exibindo na tela os itens e o total atual, né? Da compra, né? Isso até mesmo para o cliente que está ali no caixa, né? Ele observando, né? Os registros, né? Até para ver se tem algum problema, né? Registrou um valor a mais, etc. Tá? Então esse console.log ele seria mais para a parte da tela, né? Agora para imprimir mesmo seria no final, né? Ou seja, quando o caixa passou todos os produtos ali, né? Do cliente, então aí no final ele, ele faz o pagamento, né, do, dos produtos e no final ele emite a nota, imprime a nota fiscal, né?
ou seja, só no final. Só que observa que o final seria o quê? Seria depois dessa parte de registrar, né? Então seria esse último, essa última, seria a última parte, na verdade, né? Que ele faria, né? Seria aqui, ó, a última parte. Só que observa que aqui a gente não tem os itens, né, propriamente dito, né? Para imprimir a nota fiscal, né? Então, a gente vai ter que, de alguma forma, armazenar, enquanto estiver registrando, armazenar esses itens para que no final a gente percorra esses itens, né? E imprima esses itens em forma de nota fiscal, tá? O que a gente vai fazer aqui? Então, para armazenar, a gente vai usar um array. Então, aqui, né, ó, nessa parte aqui, né, aqui, ó, a gente vai colocar a parte de adicionar o item, né? Registrar o item de compra, né? A gente vai armazenar ele aqui numa propriedade aqui, tá bom? Da classe compra. Então vamos colocar aqui, ó, itens de compra. Vou colocar assim, ó. Itens aqui é com N, né? Itens de compra igual. A gente vai inicializar aqui vazio, tá? Porque assim que a gente cria aqui a compra, né? Que é aqui embaixo, tá? Usando o new aqui. Então aqui a gente dá um new compra, né? E ele vai inicializar aqui, ó, o itens de compra vazio. Aí a partir do momento que a gente dá um registro aqui embaixo, ó, por exemplo, dá um registro aqui, item, né? Na compra, aí o que ele vai fazer? Ele vai executar aqui esse código, né? Vai imprimir aqui na tela, né? E aqui embaixo a gente faz assim, ó, itens de compra ponto push, tá? Push a gente viu, né? Ele é um método, né, desse objeto aqui, né? Do array, né? O método, uma função, né? Que ele adiciona itens, né? Nesse array. Então aqui a gente vai adicionar o que? Justamente aqui, ó, item de compra que está sendo passado por parâmetro, tá bom? Então toda vez que ele chama esse registro item de compra aqui, ele vai adicionando aqui nesse array aqui, tá? Aí no final aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir o que tiver nesse array, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Compra, ponto, itens de compra. E aqui a gente vai, como é que a gente vai iterar sobre esse array? A gente vai usar um for, tá? Então for let i igual a 0, né? Inicializa o i quanto 0. Aí a gente vai fazer enquanto o i for menor que o tamanho, né? A quantidade de itens, né? Faz i mais, né? E aqui imprime aqui, ó. No caso, aqui a gente vai criar uma nota fiscal, tá? Aí a gente pode colocar aqui até igual aqui, ó, tá bom? Mas a gente tinha até uma nota fiscal aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Ó, eu separei até uma nota fiscal aqui, ó, de um mercado aqui. Né? Então a gente vê que ela é mais curta, né? Ela tem toda uma formatação, né? Dos itens, né? Então é um meio que texto puro mesmo, né? Então, mas assim, vamos, para não dificultar muito, né? Aqui, ó, a questão de como formatar, etc. Vamos deixar aqui essa formatação aqui mesmo, tá bom? Então, ó, itens de compra. Então, aqui a gente vai fazer o que, ó? A gente vai colocar aqui, ó, ao invés de itens de compra, a gente vai colocar aqui, ó,
compra, itens de compra, e aqui o índice, né? Então, para a gente, esse I aqui, no caso, ele é 0, né? Na primeira vez que entrou aqui no for. Então, aqui ele está pegando o itens de compra 0, né? Quem é o itens de compra 0? É justamente esse daqui, ó. Esse primeiro item, né? O item que a gente adicionou primeiro, tá bom? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, para esses outros aqui, ó. Itens de compra. O preço total do item o que é, na verdade, né? É o... deixa eu ver, compra... É o preço unitário. Aqui, ó, a gente pode subir preço unitário vezes a quantidade comprada, né? E o valor total da compra, aqui, o valor total da compra, a gente não vai imprimir aqui, né? A gente pode deixar para imprimir aqui embaixo, ó. Né? A gente poderia até, deixa eu ver, a gente poderia compra, a gente poderia até colocar aqui, ó, né? Acho que sem problema. Então aqui, ó, para você, valor compra, na verdade seria compra ponto, seria compra ponto valor total da compra, né? Que é o que tá aqui, ó, valor total da compra, que é uma propriedade da compra. Vamos ver se está funcionando isso aqui. Aqui, ó, só para diferenciar, eu vou colocar aqui, ó, console.log nota fiscal da compra, tá bom? 2 pontos. Ele vai imprimir aqui a nota fiscal da compra. Então aqui deixa eu ir aqui em cima, deixa eu ir aqui no index, eu vou abrir ele aqui aqui no Explorer, vou dar 2 cliques no index, deixa eu fechar aqui essa nova guia. Aí aqui eu vou dar um F12 para abrir o console, né? Vamos ver aqui se deu certo. Olha só que legal, deu certo, ó. Então aqui ele imprimiu aqui, né, digamos assim, na tela, né? Ali do computador, né? Do monitor até aqui. Aí no final ele imprimiu aqui, ó, nota fiscal. Inclusive que bate aqui, né, ó, com o valor aqui, né, ó, valor total da compra 60, aqui também, ó, valor total da compra 60. É bom a gente incluir também essas informações aqui, né, até o troco. Então a gente pode ir lá, voltar aqui e vamos incluir também essas informações aqui, ó, forma de pagamento. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Só que agora é referente à nota fiscal isso aqui, né? Bacana. Aqui acho que tá tudo certo. Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu dar um F5. Vamos ver se está tudo funcionando. Aqui a nota fiscal. Então, aqui, ó, forma de pagamento até o troco igual a 43, ó. Agora aqui forma de pagamento até o troco que é 43, legal. Então aqui ele está imprimindo aqui a nota fiscal. Vou até colocar umas cerquilhas aqui, ó, né, para diferenciar, para a gente saber que aqui começa a nota fiscal. Tá bom?
Bom, bacana. Agora, para melhorar, ao invés da gente deixar aqui, digamos assim, solto, esse daqui não é no final da compra, a gente imprime a nota fiscal, né? Então, a gente poderia colocar esse código aqui, ó, dentro da classe compra, tá bom? Se a gente olhar, ó, até, ó, a gente está sempre usando compra aqui, né? Ó, compra, compra, compra. Então, a gente poderia colocar essa parte aqui, ó, dentro da própria classe compra. Porque aqui no final a gente faria simplesmente o seguinte, ó, compra ponto, imprime nota fiscal. Seria um método do compra, né? Só que esse método não existe, então vamos fazer assim, ó, vamos fazer na ordem aqui, né? Então vamos criar aqui a classe compra, aqui o método imprime nota fiscal, né? E dentro desse método vamos colocar tudo isso aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V, imprime nota fiscal. Vamos ver se está tudo certo aqui, né? Se está faltando alguma coisa. Ó. O compra aqui, na verdade, não é compra, né? Não tem nenhum compra aqui, né? Variável compra. Aqui é o diz, né? Que é a própria compra. Esse diz, né? A gente já viu que é o próprio objeto aqui, ó, compra, né? Ou seja, esse diz é exatamente esse compra aqui, tá bom? Tá? Pode parecer um meio complicado assim no começo de entender, mas a gente só vai entender praticando mesmo, fazendo testes, tá? Se você tiver dúvida, você vem aqui, ó, console.log, tá? Usa o console.log, imprime esse diz para ver o que é esse diz, tá bom? Qualquer coisa pode deixar nos comentários aqui, qualquer dúvida, tá bom? Mas é importante entender bem. Então aqui, ó, no compra vamos colocar o diz. E aqui e aqui. Bom, bacana, diz.itens de compra, né? Que é o que está aqui, né? Como propriedade, então consigo acessar. Bacana. Bom, agora, aqui no final, a gente vai fazer o que, ó? Ctrl C, compra, ponto, imprime nota fiscal. Tá vendo? Ficou bem mais fácil de ler, né? De entender aqui, né? O que ele está fazendo. No final, ele vai imprimir a nota fiscal, tá bom? Então vamos voltar aqui pro console, vou dar um F5, vamos ver se está tudo funcionando. Então, nota fiscal aqui, ó, imprimiu, troco 43, ó. Então tá tudo funcionando, tá bom? Bacana? Vamos voltar aqui pro pro conteúdo aqui. Bom, acho que é isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, é isso que eu queria passar para você. Espero que eu tenha sido claro nas explicações, que você tenha entendido, tá? O conteúdo aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Ou no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Que é o www.bit.ly, né? /trilha-front WhatsApp, tá bom? E é muito importante fazer esses testes aqui que a gente fez, tá? Entender bem esses exemplos, tá bom? E no final aplicar no projeto, tá bom? Para a gente não ficar só na teoria, né? A gente ficar só na teoria, é bom a gente aplicar, digamos, no mundo real, né? Um projeto, né, real, tá? Que é esse do papel system que a gente está criando. Bom, é isso. Um abraço e até a próxima.